Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Então, não estava programado que eu ia ficar aqui em cima, então isso aqui vai ser um corte agora. Não tem como começar de outra forma a não ser agradecendo a Deus por poder estar aqui com vocês, por me permitir ser usada por Deus para partilhar, para dividir com vocês uma mensagem que, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, falou comigo. Uma palavra que o Senhor me entregou e que no instante em que Deus me deu essa palavra, Ele me disse: você vai ser chamada para compartilhar. Então Ele não entregou só para mim, Ele entregou para todos nós. No momento que o Senhor me entregou, veio na minha cabeça: mas vai ser lá na nossa célula, que a gente tem a célula, né? Vai ser para dividir com a célula. Ó o dedinho. Não é. Mas depois, vou até aproveito para já deixar aberto, se a gente tiver testemunhos lá no final, vamos se preparando aí para a gente testemunhar, porque aquilo que Deus faz na nossa vida não é para ficar guardadinho, é para isso aí, para ser dividido, para ser compartilhado. Amém? Vamos começar então. Antes da gente orar, eu quero que vocês abram lá Romanos 5 e 8. Na NAA, quem que está lá? Oscar? Por favor. Nova Almeida atualizada. Romanos 5, 8. Se não. Isso. Por que eu quero começar lendo? Porque qual foi o primeiro louvor que nós adoramos a Deus aqui? O que falava? Quando o Abner começou a ministrar aqui, qual foi o louvor? Alguém lembra? Pelo amor de Deus, gente, me ajude. Falava do quê? Pelo amor de Deus. Falava do amor. Então, quando ele começou a ministrar, o Senhor confirmou no meu coração essa palavra que muitas vezes nos gera dúvida. A gente vai ler, a gente vai orar e depois a gente vai para a mensagem. Leiam comigo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por essa palavra, te agradecer pelo louvor, te agradecer, Senhor, pela confirmação do teu amor, Pai. Pela ministração do louvor, Pai. Por cada um que foi usado aqui nessa noite como ferramenta, Senhor, para confirmar o teu amor por nós. Pai, eu te peço, vem com o teu Espírito Santo, Pai, me usa como um canal de bênção sobre a tua igreja. Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja tu, que seja a tua mensagem invadindo cada coração nessa noite. Como o louvor falou conosco, que o nosso coração esteja aberto para receber a tua mensagem, que o nosso coração esteja quebrantado, arrependido, Senhor, na tua presença. Nós nos colocamos, Senhor, diante de ti, como um coração quebrantado e aberto. Então fala conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Romanos 5 e 8 fala sobre o amor de Deus para quem? Para mim? Não, para todos nós. Fala daquilo que Deus fez quando entregou o seu Filho na cruz, por amor a nós. Ele entregou o seu Filho. Sei que muitos aqui, acho que a maioria, acho que só eu e você que somos pais, né, amor? Mas aquele que tem um filho, vocês têm sobrinho, têm irmão, vocês sabem o amor que a gente tem por um familiar. Imagina por um filho. Ele entregou o filho dele como prova. Ali a palavra diz o quê?
Deixa lá para nós, Oscar. Deus prova. Tem alguém que tem dúvida se é amado por Deus? Alguém aqui entre nós, em algum momento duvida: Senhor, será que realmente eu sou amada por Deus? Eu sou tão falha, eu sou tão cheia de defeitos. Será que o Senhor realmente me ama? Será que eu sou digna desse amor? Digna nós não somos. Nenhum de nós é digno. Mas ainda assim, a graça dele, o amor dele nos alcançou. Ele provou para nós que nos ama, dando o filho dele quando a gente ainda era pecador. Então essa parte, ok, estamos cientes do amor de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós estamos cientes que somos amados por ele. Reconhecemos o sacrifício de Jesus quando entendemos que ele nos ama. Coloca para nós, Oscar, ainda NAA, Romanos 5:18. O que diz lá no 18? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Deixa ali para nós, Oscar, por favor. Aqui, o que a gente pode extrair dessa mensagem? Para que nós fomos criados? Me ajuda, gente. Lá em 1 Coríntios 10:31, coloca para nós, Oscar. Hoje eu vou abusar da nobreza do Oscar. Pode ser NVI. 1 Coríntios 10:31 diz o quê? Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para... então a gente foi criado para... Ele falou ali o quê? Quer coma, quer beba, qualquer outra coisa que vocês façam, façam para a glória dele. Tudo que a gente fizer, a gente vai fazer para glorificar o nome dele. Então, para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. Seja com as nossas atitudes, seja com a nossa fala, seja com a maneira que nós nos relacionamos, seja lá no nosso secreto. Faça uma pergunta aí para você mesmo. Lá sozinho, quando a gente está sozinho, ninguém está vendo. A gente está glorificando a Deus? A gente está cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados? Ou, ninguém está vendo? Quem que nós estamos sendo longe dos outros olhos, dos outros olhares? Será que a gente está tomando consciência daquilo ali? Ou nós temos envergonhado o Espírito Santo? Nós temos cumprido o nosso propósito? Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Volta lá no 5:18, Oscar. Romanos 5:18, por favor. A palavra destituído, ela significa... Estou conversando com o Fernando. Fernando, o que é destituído? Ele fez assim. Eu falei, a palavra. Então, nós estamos retirados. Pode ser essa palavra. Quando nós pecamos, nós estamos nos retirando da glória de Deus. Nós estamos renunciando o amor, o sacrifício, o propósito para o qual nós fomos chamados, que é honrar e
glorificar o nome dele. Mas, Poli, como que eu glorifico o nome dele? Como que eu cumpro o meu propósito? Todos nós fomos chamados para honrar e glorificar, amém? Se nós entendemos isso, praticamos isso, o que nós vamos fazer é consequência do que o Espírito Santo vai nos conduzir. Mas isso é princípio básico do ser humano: honrar, glorificar o nome do Senhor com a nossa vida, com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes. Então lá no 5:23 está falando que 5:18? 5:18, isso. Como por uma só ofensa. A gente está falando do que aqui? Amém. Por uma só desobediência entrou o pecado no mundo. Adão deixou de cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Adão nos representa, o primeiro homem, o primeiro Adão. Ele deixou de cumprir aquilo para o qual ele foi chamado. Foi uma só atitude de desobediência que trouxe sobre todos nós o quê? O que veio sobre nós? O juízo e a condenação. Todos nós passamos a estar condenados. Quase não sai. Condenados. Todos nós sabemos que existe a vida eterna e a morte eterna. Quem morre com Cristo Jesus, vida eterna. Quem morre sem Cristo Jesus, morte eterna. Então, quando Adão pecou, todos nós, veio sobre nós a condenação. Mas também foi por um só ato de justiça, que foi um ato de coragem de Jesus. Nele não tinha pecado algum. Por que morrer por esse bando de pecadores? Porque o meu Pai quer que eu cumpra o propósito. Ele foi até o fim, para que eu e você estivéssemos aqui e tivéssemos de volta o direito da vida eterna. Foi por um ato de coragem de Jesus que nos levou de volta à comunhão com Deus, que nos traz de volta a ter comunhão com Deus. Nós ganhamos de volta a graça de Deus, o direito da vida eterna. E essa mensagem, ela me fez refletir sobre as ações que nos levam a cumprir o nosso propósito. Então, o tema da nossa mensagem é 4 ações que nos levam a cumprir o nosso propósito. Me ajudem a pregar, pelo amor de Deus. Quantas ações? 4 ações que nos levam a cumprir o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Glorificar o nome do Senhor Jesus em tudo. Não é só quando está na igreja. É lá na escola, é lá no trabalho, é lá na faculdade, é lá na fila do mercado, é lá no trânsito. Ô Senhor, nos ajuda. É em todos os lugares. Não tem como cumprir o propósito só um pouquinho ou só um pocão. Coloca lá para nós, Oscar. Romanos 6, 3. Ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O que é o batismo? Sepultamento do velho eu. Reconhecimento de paternidade, reconhecimento que somos filhos quando nos batizamos. Lá desce o velho homem, lá os nossos pecados ficam, lá começa uma nova vida com Cristo. No 4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. É vida nova, filho. Por que a gente fica querendo ir lá atrás, todo dia buscar o pecadinho de estimação? Por que a gente fica querendo ir lá? Novidade. É novidade de vida. É vida nova com Cristo. Nós somos filhos, nós fomos chamados para sentar e desfrutar de um banquete. Nós não precisamos mais clamar por migalhas. Isso ficou no passado, foi sepultado. Então vamos falar sobre as 4 ações que nos levam a cumprir o propósito. Primeiro, nós precisamos reconhecer. Reconhecer o quê? Provérbios 18:13 diz que aquele que ajuda nós, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, o que é o reconhecer? É a gente... Oi? Amém, glória a Deus. É isso aí. É identificar em nós aquilo que ainda nos afasta de Deus. É identificar aquilo que tem feito a gente vir na igreja só uma vez por mês, só na ceia. Ah, mas eu tenho que vir. Filho, a gente é influenciado pelo meio. Infelizmente. Se eu não venho na igreja, onde é que eu estou indo? Lá eu estou influenciando as pessoas ou eu estou sendo influenciado? Porque na nossa vida é assim. Ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Ou a gente vem aqui se alimentar da palavra e congregar com os irmãos, ou a gente vai agradar a outro senhor. Não tem como agradar a 2 senhores. Não sou eu que estou falando. Coloca o Romanos 6:16, o 16, Oscar. Sou eu que estou falando? Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. De quem nós temos sendo servos? A quem nós temos servido? Nós temos sido obedientes a Deus, ao propósito para o qual fomos chamados? Ou temos emprestado os nossos lábios, obedecendo a Satanás? Quem nós temos escolhido obedecer? Ah, Poli, mas eu não me deixo influenciar. Amém. Se você não se deixa influenciar, então você está influenciando. Quantas almas lá, fora da igreja, nós temos ganhado para Jesus? Quantas pessoas já foram encontradas porque nós nos posicionamos e decidimos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados? Eu não nasci num lar cristão, todos aqui sabem o meu testemunho. E eu louvo ao Senhor todos os dias, porque alguém falou de Jesus para mim. Porque alguém teve coragem de olhar para uma pecadora e falar do amor de Jesus. Será que nós temos feito isso? Ou nós temos julgado o mundo? Quem nós temos sido fora da igreja? Será que eu e você teríamos coragem de olhar alguém, vou falar eu lá do passado, com um toquinho de saia, um toquinho de short? Será que a gente tem coragem de ir lá e falar de Jesus para essa pessoa? Essa era eu. E alguém teve coragem de falar de Jesus para mim, porque alguém se posicionou e deixou o Espírito Santo usá-la, porque aos olhos humanos não fazia o menor sentido. Eu queria ser dançarina, minha gente. Pois é, até cheguei aí para esse lado, né, filha? Mas graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou. Graças a Ele eu estou aqui. Graças a Ele eu abandonei
a velha eu. Graças a Deus, graças ao amor dele, hoje eu posso estar aqui, buscando a cada dia obedecer, a cada dia reconhecer que não somos perfeitos, somos falhos. Nós precisamos reconhecer, Senhor, eu te convido a refletir, se nada vem na sua cabeça, faz isso, Senhor, o que eu não estou enxergando, o que está me afastando do Senhor? Revela para mim, Senhor, para que eu possa me arrepender e consertar, porque sem arrependimento não tem como. O primeiro passo é reconhecer as nossas falhas, reconhecer que somos dependentes dele, nos arrepender. Ah, mas eu não consigo, eu ainda estou confortável com o meu pecado. Sinto muito, filho. Está obedecendo a Satanás. Se o pecado não te constrange, está obedecendo a Satanás. Não fui eu que disse, nós acabamos de ler. Amém? Gente, amém, me ajude. Tá doendo em mim também, já doeu lá no começo em mim, tá, gente? Só que eu tenho que passar adiante, a bênção. Segundo ponto, obedecer. Acabamos de falar. Essa semana a gente estava preparando lá um evangelismo que vamos fazer, acho que já chegou aí nas células, né, a mensagem. E a gente estava preparando lá os lencinhos, as cartinhas, e a gente falou sobre esse assunto, né, sobre ser excelente, fazer as coisas com excelência. Ser excelente não é um dom. A gente acha que, fulano tem o dom de ser excelente. Desculpa aí, mas fulano tem a atitude que nós não temos. Se a gente quer ser excelente, a gente tem que tirar o nosso conforto, sair da zona de conforto, tirar o popozinho do sofá, fazer o que o outro faz, pagar o preço que o outro... mas ele é excelente. Leandro é excelente no que ele faz lá no trabalho dele, na profissão dele. Mas quantos anos foi para chegar, né? Não foi, ele não nasceu com o dom de fazer as obras lá, não. Ele aprendeu com o pai dele, com humildade, começou a caminhar, né? Foi só um exemplo, não te constrange. Amém? Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos obedecer. E como é que a gente obedece? Agindo, decidindo, escolhendo. Se nós já pedimos ao Senhor, reconhecemos a nossa falha, identificamos aonde está errado, nós precisamos decidir obedecer. Não adianta só, mas isso aqui me afasta de Deus, mas eu ainda quero continuar com isso aqui. Se não obedecer, infelizmente não vai chegar no próximo passo, que é o terceiro passo, que é a santificação. Levítico 19:2 diz: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12:14 diz: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que mesmo que é a santificação? Para ver o Senhor. Não sou eu que estou falando, está ali, no nosso manual. Sem buscar a santificação, como é que a gente quer morar no céu sem buscar a santificação? Sem buscar ser santo. Uma vez a gente, agora me recordei disso, amém, glória a Deus. Eu e meu digníssimo, a gente foi confrontado lá nos passados distantes. Porque vocês querem ser muitos santos. E amém, glória a Deus, aleluia. A palavra era para nos confrontar, mas naquele momento foi confortável para mim ouvir, porque a busca do crente é essa,
É ser santo, minha gente. Nós temos que procurar ser santos. Se nós queremos ver Ele, nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos nos santificar. Pô, mas isso tudo aí que tu falou é muito legal, muito bacana, é muito bonito. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu já sei o que me afasta. Qual que é o primeiro? Reconheci o que me afasta de Deus. Eu já decidi que eu quero obedecer. Já fui lá com o meu líder. Já confessei, quero deixar. Confessa e deixa. Então já confessei, eu quero deixar. O meu líder vai, me aconselha. A gente até comentou isso de tarde, né, Fernanda? Que não tem como ter mudança se a gente não pegar isso e não dizer, viu? Eu quero botar em prática. Eu quero me santificar. Eu quero viver para glorificar o nome do Senhor. Vem o quarto passo. Eu só coloquei numa ordem aqui, porque foi a ordem que o Senhor foi me dando e eu fui colocando no papel. Mas quando terminou eu falei que a quarta tinha que ser a primeira, que é consagrar. Consagração. Provérbios 16:3, Oscar. A palavra consagrar, ela quer dizer dedicar, lá no português, prof, que não deixou mentir, quer dizer dedicar, separar, ofertar. Esse é o significado da palavra consagrar. Provérbios 16:3 diz o quê? Entregue. Coloca em outra versão, Oscar. Eu acho que é NVI que tem. Essa é NVI? Era essa que eu queria. Amém. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Tudo aquilo que a gente vai fazer quando a gente consagra ao Senhor, quando a gente entrega ao Senhor, quando a gente dedica ao Senhor, reconhecendo que estamos honrando e glorificando o nome dEle, Ele vai lá e fala: minha filha lembrou de mim. Eu vou entregar essa bênção aqui, porque ela consagrou a mim. Pecando, tem como consagrar o pecado ao Senhor? Não dá, né? Porque o pecado está sendo consagrado a quem? Está queimando a minha orelha aqui, meu rosto, desde a hora que eu subi. Mas essa é a real. Se nós não estamos adorando a Deus, a adoração está sendo para Satanás. Eu vi uma frase, até repostei lá, que eu achei assim, falou muito comigo e falei, cara, se a gente tomar isso como um princípio básico da nossa vida, vai fazer toda a diferença. Quando eu estava montando a mensagem, o Senhor me lembrou dessa frase, né? E eu coloquei ela aqui nessa ministração de consagração, né? Dizia assim, ó, a oração é a conversa mais importante do nosso dia. Quando nós oramos, nós fazemos o quê? Nós professamos, nós confessamos, nós falamos, nós conversamos. Então a oração é a conversa mais importante do nosso dia. Para quem gosta de falar muito, é igual eu. Então, fale com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse propósito? Vamos tentar colocar isso em prática? Amém? Dedicar a nossa primeira conversa, que é a conversa, se nós entendemos que a conversa mais importante do dia é a nossa conversa com Deus, o que a gente faz com aquilo que é importante? A gente prioriza. Ir para a escola é importante. Se eu não for para a escola, se eu não for para a faculdade, se eu não for para o trabalho, não é importante? E a gente não coloca como prioridade? E por que a conversa mais importante do nosso dia não pode ser colocada como prioridade?
conversa mais importante do nosso dia é falar com Deus. Então, que a gente possa falar com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa. Entregar a nossa primícia, a primícia do nosso dia para o Senhor. A primeira hora do nosso dia, entregar ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos consagrando. Senhor, eu reconheço que aquilo tem me afastado de Ti, aquele pecado, aquilo que tem me tentado, está me afastando de Ti. Eu já reconheci, eu já confessei, eu já entendi que eu preciso mudar, eu já decidi mudar. Eu quero me santificar, mas para isso eu preciso de Ti. E por isso eu estou entregando esse fardo, porque sozinho eu não consigo. Eu estou entregando na primeira hora do meu dia. Eu consagro a Ti, Senhor, que os meus pés só caminhem, só entrem, só percorram os caminhos que Te agradam. Que os meus olhos sejam desviados das coisas que Te desagradam. Que a minha boca não venha falar nada que Te envergonhe, mas que eu possa de verdade viver o propósito para o qual eu fui criado, que é servir ao Senhor, que é glorificar ao Senhor, que é honrar o nome do Senhor. Se nós conseguimos colocar em prática essas 4 coisinhas, não foi na internet não, tá, gente, que eu peguei isso aqui. Isso aqui o Senhor me deu na fila do hospital. Ontem de manhã eu estava na fila do hospital. Quem é mais próximo sabe que a gente está numa batalha aí com meu pai, com um câncer. Por isso que eu falei que eu abro para testemunhos, quem sentir de testemunhar, e agora é o meu momento. Eu estava na fila e normalmente as filas lá são longas. E como aparentemente o meu pai não está com uma cadeira de roda ou com uma bengala, então entende-se que ele não é tão prioridade, apesar de ter 74 anos. E na fila eu peguei minha Bíblia no celular e fiquei ali lendo. Eu gosto de ler no celular, na Bíblia, no celular. E de repente, quando eu me deparei com essa mensagem, eu fui parar no livro de Romanos, assim, de paraquedas, mas não é de paraquedas. O Senhor me levou a esse livro. Carta do nosso amigo Paulo aos Romanos. Quem ainda não leu ele todo, pelo amor de Deus, faça isso. E quando eu comecei a ler, é como se a minha mente tivesse ampliado. E o povo do meu lado ali, conversando e se agitando, e eu com o olho cheio de lágrimas, assim, já queria sair pulando. A presença de Deus tomou conta do meu coração, e no mesmo momento, como eu falei lá no início, o Senhor falou no meu coração, essa palavra é para ser compartilhada. Eu falei, eita, vou levar lá na célula essa palavra, vou montar, vou colocar no papel. Senhor, é para os jovens. Ontem de manhã isso. Quem me conhece sabe que eu não gosto de nada em cima da hora. Minhas coisas tudo programadinha. Eu não lido bem, gente, com... Aqui não é minha zona de conforto também. Vocês também sabem disso. Eu sou dos bastidores, amo servir e me sinto muito mais útil lá. Eu sempre acho que tem pessoas muito mais preparadas para estar aqui levando a palavra. Mas quando o Senhor nos entrega, não é para ficar guardado. Para ser levado, para ser compartilhado. E eu entrei, passou aquele momento ali, teve um auê, começou a chover, e entrei, segui o fluxo do meu dia, fui para o consultório com meu pai, encontramos uma pastora, a pastora Vanessa lá de Toledo, lá na fila também, estava com a mãezinha dela, e a gente, né, fez aquele momento crentez lá, e depois fui lá para dentro com meu pai. E ontem de manhã eu consagrei aquele momento ao Senhor. Quando eu levantei, eu falei, Senhor, hoje é um dia importante.
vida do meu pai. Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, esse dia. Que não seja aquele médico, mas que seja o Senhor agindo através dele. Que tudo que acontecer seja para o melhor da vida do meu pai. Quando meu pai foi diagnosticado, eu não conseguia orar pela cura. Eu só conseguia orar para que ele fosse salvo. Porque o meu pai foi diagnosticado com um tumor grau 7. Quem entende um pouquinho aí vai saber do que eu estou falando. Não é algo tão simples assim. Ele já tem 74 anos. Desculpa, gente. E eu consagrei, como eu tenho consagrado há vários dias, por esta causa. Como todos os dias eu tenho entregado ao Senhor a vida dele. Não só pela cura física, que é claro que nós queremos isso, mas antes de mais nada eu digo: Senhor, salva o meu pai, salva ele. Se a cura não for física, cura ele espiritualmente. Se é lá que precisa ser curado, Senhor, opera. E essa foi a minha oração, como tem sido ontem de manhã, essa foi a minha oração. E quando chamaram meu pai, ele falou, ele não consegue segurar muito tempo, né, por causa do tamanho do tumor. Ele não consegue segurar ir no banheiro muito tempo. Então ele falou, eu preciso ir no banheiro. Quando ele entrou, o médico chamou ele. Eu falei, ele foi no banheiro. Eu falei, então eu vou atender outro, depois eu chamo ele. Amém. Aí eu já fiquei ali, né, um pouco ansiosa. Não sou, só um pouquinho. E falei, deve haver algum propósito, né? Continuei ali na minha intercessão. Senhor, se é um propósito, então que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Amém. Obrigada. E meu pai veio, a gente entrou. E o médico começou a conversar com ele, fazer perguntas que já estavam ali. Quantos anos você tem? Parará. Ele viu o resultado dos exames, os outros exames todos. Meu pai é um atleta. Meu pai se alimenta super bem, se cuida, não toma refrigerante. Pela nossa ótica humana, não tinha como ele estar vivendo isso que ele está vivendo. Porque ele se cuida muito. Não come doce, raramente, se cuida muito. Mas estamos aí com um tumor maligno, grau 7. E quando o médico começou a perguntar aquelas coisas, eu estava assim, já explodindo. Dava para dizer, mano, para de perguntar o que já está aí. Mas, né? Glória a Deus. Derrama, Senhor. Paciência para ouvir. E aí ele disse assim, olha, semana passada nós fomos e tinha uma alteração cardíaca. E ele falou, vamos ajustar o remédio, tal e tal. Uma semana vocês voltam. Eu já assinei o pré-operatório, o risco cirúrgico, ele já fez. Só tinha essa questão, né? Para ajustar os batimentos, porque estava muito baixo. E para uma cirurgia isso não é legal. Aí, uma semana depois, que foi ontem, voltamos lá. Aí ele olhou e falou assim, olha, esse risco do coração dele não está, mesmo ajustando a medicação, não mudou, nada mudou. Eu vejo como um risco para a cirurgia, porque ele já tem 74 anos. Então, eu estou olhando aqui os outros exames e está tudo bem. Não tem colesterol, diabetes, parará, está tudo ok com o seu Davi. É só essa questãozinha que está aí, né, incomodando ele. Mas eu acredito que como ele é muito forte, ele é uma pessoa forte, se eu operar ele, vai correr o risco dele ficar incontinente, além de outras coisas. O básico, assim, né, vamos dizer, o mais importante ali para o dia a dia dele era a incontinência, não segurar mais. Ele tem só 74, ele é ativo. Então, além do risco cardíaco, tem esse risco dele ficar incontinente, e ele é uma pessoa forte.
Ele é uma pessoa animada, meu pai é pra cima, né? Então, eu decidi que eu não vou operar o seu Davi. Porque eu acredito que só a radioterapia vai ser o suficiente para a gente vencer essa doença. Para o médico foi o risco do coração, para o médico foi, estou falando no racional, para o médico foi o risco cardíaco, foi o risco de ficar incontinente, mas para nós que somos crentes, foi a mão do Senhor. Ele não vai fazer nem quimioterapia, ele vai fazer rádio. E aí no final ele disse assim: pode ser que ele não reaja como a gente está pensando, pode ser que esse plano não dê certo, ele vai fazer 30 sessões a princípio, todos os dias eu vou levar ele lá para fazer a sessão. É um tratamento cansativo, é um tratamento que não é fácil, e pode ser que não dê certo, mas ainda assim eu prefiro tentar dessa forma. Falei, era só o que a gente precisava, porque nós somos crentes, e a outra parte quem vai fazer é o Senhor. Eu também plantei a sementinha lá naquele consultório, glória a Deus. Não coma a semente. E por que eu tinha que compartilhar isso hoje aqui com vocês? Porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós estamos fazendo para Deus, quando nós estamos servindo a Deus, fazendo para Ele, não para ser vistos, não para, enfim, nós estamos fazendo para Ele. Ele olha para nós. Quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a partir do momento que eu abandonei as velhas práticas, eu reconheci o meu erro, eu reconheci que eu precisava de Jesus, eu me posicionei, Deus restaurou a minha casa, a minha família. Hoje nós temos uma família abençoada, comercial de margarina, né, amor? É assim que o povo fala, eu recebo a bênção. Se é assim que nos vem, amém. Glória a Deus. Uma família como qualquer outra, como a de vocês. Não é perfeito, mas é uma família que ama o Senhor, que ama servir, que não mede esforços para fazer aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Somos sim cheios de falhas, cheios de defeitos. Temos ainda muito o que ser moldados, mas nós nos colocamos nas mãos de Deus, como o louvor falou conosco. A gente abre o coração todo dia e fala: Senhor, ali mesmo, eu estava adorando ao Senhor e eu fiz essa oração. Se for preciso levar de novo a casa do oleiro, me leva, Senhor. Se for preciso, traz uma brasa do teu altar e queima. Mas não nos deixe servir a Satanás. Não nos deixe, Senhor, ser usado por Satanás. Me ensina, Senhor, a ser usado por Ti. E é essa mensagem que eu quero deixar para você.